Porque o poker é o esporte da mente, é o esporte dos esportes. Tem detalhe, detalhes e detalhes. Você tem na sua cabeça as estatísticas, assim? Tenho. Você decorou tudo isso, assim? Decorou não, você tem que calcular na hora, mais ou menos, né? Isso, mas a prática e o estudo, né, aliado, o poker é exatas e humanas, 50-50. Você tem que ser muito bom em exatas e muito bom em humanas, certo? Para você poder jogar. Ler o teu oponente. Isso. Se for muito bom para um lado, você pode ter seu jogador vencedor, mas não vai ser jogador completo, tá? Existem muitos, assim como estilo de jogo. Tem jogadores que têm estilo de jogo bastante tight, que joga duro. O cara nunca entra na mão ou joga menor quantidade de mãos. E tem aquele cara que joga muitas mãos também, que gosta de se expor mais no jogo, que lê melhor, joga melhor pós-flop. Ambos são vencedores, né? Existe um número aí estatístico onde você tem que navegar para ser lucrativo. Hoje a gente sabe disso com inteligência artificial. Mas todos são vencedores. O jogador tight, ele pode ser vencedor. Jogador muito agressivo, que a gente chama de agro ou maniac, né? Que é o maninho que gosta de entrar em todas as paradas, né? Paga todas para ver todos os flops. Esse jogador também ele pode ser vencedor, né? Se ele souber usar a imagem dele, principalmente. Eu sou mais assim. Você é mais loucão, né? Mais maniac. Eu percebi, não, brincadeira. Não, porque Tá nos seus olhos. É porque a minha fraqueza é demonstrar meu jogo. Então eu tento, no meu jogo, não demonstrar muito como eu sou. Aí, olha que estratégia bonita. Você quando vai para os campeonatos presencial, porque eu lembro que o Helmut, ele metia os capuz, óculos escuros, ficava todo para ninguém ver a cara dele e tal. Como é que você faz nos torneios? Bom, vamos falar sobre essa questão de 2 parâmetros. Primeiro, vamos falar a questão técnica, tá? Eu como treinador, tá? Como mentor. Recomendo às pessoas que estão jogando pelas primeiras vezes utilizar óculos escuros, essas coisas e tal. Simplesmente não é para ela dar tel, né? Passar a informação dela. É simplesmente para ela poder captar a informação dos outros jogadores sem ser percebido. Isso é uma coisa muito boa, porque você consegue captar informações e as pessoas não sabem que você está olhando para ela, né? E você está captando essas tells, além de se proteger um pouquinho também, tá? De acordo com você vai evoluindo, eu usava óculos no começo, um pouco mais. De acordo com você vai evoluindo, você vai deixando isso para lá, porque eu uso isso hoje como fake tell, né? Eu tento pegar o meu oponente, dar um tell para ele que ele acha que ele vai me pegar esse tell, e eu, na verdade, estou enganando ele para ele fazer justamente o que eu quero que ele faça no jogo. E isso a gente chama de metagame. Então é um jogo mental do mais alto nível. É o que eu acho que você acha que eu acho, que você acha. Então o jogo ele fica numa posição mental muito, muito, muito louca, né? Principalmente no nível lá em cima. Então às vezes as pessoas não entendem, falam assim, pô, como esse cara deu all-in de Ice 4? Tudo isso de ficha, tudo isso de blind. Não, deu all-in pro cara blefar. Ele achou, blefando, né? Achou que o cara ia dar fold quando ele fosse all-in e na verdade ele errou, o cara tinha par de rei e pagou, ele foi eliminado do torneio. Tá na conta, é probabilidade. Você tem que ter esse tipo de jogada no seu arsenal. De jogadas. E aí, vou dizer sinceramente, no passado, eu acho que eu lembro algumas vezes que eu parei de usar. Recomendo as pessoas usarem no começo para se protegerem, né? E avaliar as pessoas. Lembro uma época que tinha um acordo com a marca de óculos, aí eu comecei a usar óculos um pouquinho, para falar a verdade. E depois eu parei de usar óculos, porque o óculos também não me ajudava muito no ambiente fechado, no ambiente escuro. Fica ruim de ver também, né? Ficava um negócio meio assim. E aí eu comecei a usar alguns óculos, esses óculos que acabam banindo esses raios de televisão quando eu estou fazendo a live. Então, vira e mexe, eu ponho esse óculos para descansar minha vista, porque às vezes fica pesado, muitas horas jogando. Mas não sou de usar óculos e recomendo quem está começando a jogar para poder se proteger. Isso tem uma coisa, quando eu jogava Magic, né? Magic também tem online, né? Eu joguei muito Magic online, mas eu gosto de pegar as cartas e tal, mas eu jogava online por causa da conveniência, né? Claro. E assim, eu tinha uma característica quando eu jogava presencialmente que era muito forte. Eu era conhecido no cenário, tal, não sei o quê, mas eu usava muito na intimidação, sabe? Eu intimidava demais com a jogada do jeito que eu fazia, mesmo sem ter porra nenhuma, não sei o quê. Isso não dá pra fazer no online, né? Eu acredito que no poker tem uma... Eu lembro do Todo Errado, jogando de Psicatog. Aí ele vinha comprar, ele comprava, tava jogando. Psicatog, nossa, mano. Comprando as cartas, pá, não sei o quê. Comprava sublevação. Quando ele comprava sublevação, ele lambia. E colava na testa. Ele lambia e colava na testa. E começava o show. show. E aí o cara sabe que você está decretado. Tá? Acabou. Então, aí tem várias estratégias dessa, né? Então, e no online não tem nada disso. Você...
Como que é isso, essa diferença pra você? Né? Porque tem essa questão... Claro que o fator humano que você falou também tá presente no online pelo comportamento que o cara tem ali e tal. Isso. Mas quando tá pessoa na sua frente, a questão humana é muito diferente, né? Mano, eu não vou querer ser puxa-saco não, mas esportivamente foi a melhor pergunta que eu já recebi. Porra, que isso. Esportivamente, já respondi entrevista doidada. A melhor pergunta. Porque as pessoas não conseguem captar a diferença do online pro live. E tá tudo conectado. A diferença, na minha mente, é que, por exemplo, online é futebol de salão e live é futebol de campo. Você vai ter que usar estratégias diferentes para você ser vencedor em cada jogo. Mas é futebol, mas é pôquer. Então, as pessoas que têm aversão ao online, eu trago elas ao online para elas poderem treinar online e desenvolver os fatores que elas vão usar no live, que é o poker ao vivo. Então, toda hora eu estou tentando linkar isso, para a pessoa entender, no live você faz assim, no online você pode fazer aquilo. Então, a grande diferença é que o poker online ele vai ser mais matemático. Você vai sempre ir para a base matemática para fazer jogada lucrativa, que é uma jogada que a gente chama hoje de Game Theory Optimal, que é buscar a jogada GTO, que seja a jogada que vai te arrecadar mais fichas, certo? Que tem Expected Value positivo, né? Que é o EV, que a gente chama na linguagem do jogo. Já no ao vivo, você muitas vezes vai até jogar essa informação. Eu tô cansado de dar a cara para bater nas lives, principalmente. Os caras não tem que pagar com essa mão lucrativa, que pagar. Eu sei que o cara tem. Eu sei que ele está trincado. Eu sei que ele tem uma mão melhor que a minha. Não, mas essa mão é lucrativa, mas eu tenho um tel daquele rapaz. Eu sei que ele, quando ele faz isso, ele tem muita força. E aí o grupo de mãos dele, que ganha da minha, se torna um risco. Porque o range dele é muito curto. Que a gente chama de narrow range. Então a gente faz essa adaptação toda hora do live para o online e ensina as skills que as pessoas precisam ter para jogar live e para poder jogar online. Nem sempre um jogador bom live vai ser um bom jogador online. E vice-versa, imagina. E vice-versa, com certeza. Tá? Eu acho que os jogadores mais fortes hoje estão no online, justamente pela essa condição de ter como praticar toda hora, jogar os maiores eventos de poker do mundo toda hora, se torna de todos os valores, em todos os sites de poker, não só a GG Poker, mas em todos os sites, né? Tem uma infinidade grande de jogos para você jogar online e ficar treinando o seu jogo toda hora, já com uma base um pouco mais matemática. E aí você pode aplicar isso daí pro poker, pro poker ao vivo também. E você tira um fator... Não tira, mas tira 90% dele, que é os tells, né? Isso. O máximo que você vai pegar é um cara que não é profissional, que tem um par de eyes, você pagou, ele já paga na hora. Mas aí é o detalhe, o detalhe da pergunta do Dave, que é muito boa, o detalhe. Porque isso tem no online também. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Um tell que a gente pega muito no online é o do tempo, timing tell. No México é a mesma coisa. O cara demorava para fazer certas ações, você sabe que tem uma coisa diferente ali. Isso. Tem uma mão minha que ficou bastante famosa agora recentemente, e ela tá até no Instagram, tá no YouTube também, tá no Instagram, que ela é uma mão que é o seguinte, eu tô na bolha do torneio, a bolha do torneio é o seguinte, falta um jogador para ser eliminado e todo mundo entra na premiação. Então, se eu paguei 10 mil naquele torneio... Tá todo mundo assim, né? Tá todo mundo se segurando, entendeu? Todo mundo se segurando. Mas quem tem muita ficha tá soltando o rei. Por quê? Porque você tá explorando os caras que estão se segurando para poder acumular ficha. E essa estratégia existe tanto no live ou quanto no online. E aí eu entro numa mão que eu faço flush no river de ice. Nuts, tem a melhor mão. E tá na bolha. E eu tenho um stack curto. E eu tô fora de posição. Aí eu pego e falo pra galera assim durante a live. Eu falei, eu vou demorar meu time bank inteiro pra esse cara achar que eu tô esperando a bolha cair, pra ver se alguém é eliminado, antes de eu jogar minha mão. E aí, quando for no último segundo do tempo, eu dou mesa, eu dou check, ele dá o win blefando, eu pago e dou minhas fichas. Batata. Esperei o último segundo, dou o cara a win com 10-3 blefando total, e eu pago com o Nuts, melhor irmão, vum. Torneio que eu cheguei na final. Foda entendeu? Demais. Aí as pessoas falam, não tem como ler no online. Assiste esse vídeo aí. Você tem. No México era a mesma coisa. Eu achava que era que não tinha como ler no online, cara. Você tá me ensinando que tem sim. Não, mas, cara, no México era tipo, você tá jogando com o cara, aí os turnos vão... Você vai vendo que os turnos vão passando numa certa velocidade. E aí chega no momento crucial do jogo, aí você faz, ataquei aqui, pá. E aí o cara que toda vez que você atacava... bloqueava logo. Perfeito. De repente, você atacou e o cara parou. Ele tá pensando... Alguma coisa tem aí, entendeu? E a gente já fez... Eu já usei isso também ao contrário, né? Claro, tipo, eu vou reverse segurar tell. aqui pra ele achar que eu tenho Reverse negócio. tell. E pra pensar nos outros turnos. Então, isso tem uma coisa também. Nos torneios presenciais, você pode...
As pessoas falam? Pode falar? Essa é uma pergunta legal também, porque o que acontece? Hoje em dia, estamos vivendo meio que na era do mimimi aí, né? Então, alguns torneios foi proibido você falar da mesa, certo? Eu sou totalmente contra. Acho que quanto mais você falar, se jogo, divertir, ou etc e tal, no jogo é estratégia. É porque assim, todo esporte, os caras falam quando estão jogando um contra o outro. Os caras falam e usam isso, né? Então tem alguns jogos que pode, alguns campeonatos que pode. Isso. E tem alguns jogos que expressamente proibido via regulamento. Você não pode falar durante a mão. Certo? Aí tem alguns regulamentos que falam que você não pode falar sobre o conteúdo da sua mão, mas você pode falar o que você é um bosta, não vai pagar, sei lá. Pode falar, mas não pode falar, eu tenho Ás e Dama. Pô, mas isso aí faz parte do bagulho. Eu também, eu sou um defensor apaixonado pelo jogo, eu acho que faz parte do poker toda hora e luto para mudar. Alguns diretores de torneio tentam me fazer mudar de ideia, que eu sei que fica mais fácil a vida deles se a gente não puder falar, mas eu acho que mata um pouco a essência do jogo, né? Então, no jogo social, sempre vai poder falar, né? No jogo entre amigos, etc e tal. No jogo cash game, vai poder falar toda hora. Eu já joguei um monte de cash game televisionado, tem na internet aí a doidada que pode falar o que você quiser. Aí, por isso que a galera curte muito assistir os cash games também. High Stakes Poker, Poker After Dark e tudo mais, porque os caras dão falinha mesmo. Dão falinha e etc. É muito divertido. Tem um episódio agora do do Poker After Dark, o Dan Bilzerian. Dan Bilzerian é, inclusive, patrocinado pela GG. Legal. Né? Ele pegou e falou alguma coisa lá no meio da mesa. É verdade que esse cara é fodaço no poker? Ou ele é só banca? Olha a pergunta que o cara me faz. Patrocinado da GG, tava perguntando se o cara é fodaço. Mas você tá com o cara que não vai fugir da raia, né? Não. Minha opinião, não. Né? Eu não conheço, tipo... Nunca jogou com ele? Não, já joguei. Já joguei. Nesses jogos, inclusive, de celebridade e tal, que vai na casa de um artista, principalmente naquela época que eu tava em Los Angeles, em Vegas, já participei de alguns jogos, sim, que umas celebridades ali... Dar uma olhada na lancha dele. Pá. Aqueles que você tem que entrar, deixar o celular, tá ligado? Essas paradas aí. Maneira essas festas aí. Essas são as boas. Tem que deixar o celular de fora porque já sabe que é bom o negócio, Eu lembro uma vez que eu entrei na parada e eu não sabia que bicho que era que estava na casa. Que animal que era. Caralho. Não conseguia reconhecer que bicho que era que estava ali. De tão exótico que era. Tinha um animal mesmo? Tigre da vida, um negócio assim? Não sei, não sabia. Eu vi esses dias que tem mais tigre no Texas do que no mundo. Pois é. Você é doido. Isso daí Absurdo é um crime isso, cara. danado, mano.